E aí, galerinha do terceiro ano, tudo tranquilo aí com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos. Vamos para a aula de número 9, tá? Vamos falar das reações orgânicas. Vamos pelo menos dar início aqui ao conteúdo de reações orgânicas, certo? Eu já vou começar a colocar aqui a canetinha para a gente dar início, tá? Vamos aqui para a introdução. Quase todos os compostos orgânicos, eles têm moléculas apolares ou com baixa polaridade, certo? Essa característica é um fator que vai determinar a ocorrência de reação entre eles. Bom, as reações elas envolvem substâncias moleculares e são mais lentas e difíceis do que as reações iônicas, por exemplo, que as reações iônicas elas acontecem de forma mais rápida e especialmente em soluções aquosas, tá? No caso das reações moleculares, as ligações covalentes elas devem ser rompidas nos reagentes para que eles possam se rearranjar, que aí a gente vai ter o produto. Tá certo? Eu coloquei aqui como exemplo a ruptura dessa ligação aqui, ó, em vermelho, tá certo? O hidrogênio sai, o cloro, e a gente tem a formação de novas ligações. Isso é o básico, que é o início das reações orgânicas, certo? Primeiro a gente tem compostos orgânicos com compostos moleculares ou iônicos. Isso aí a gente vai definindo com o passar das nossas... com o passar dos nossos conceitos, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos com as reações de adição. As reações de adição, gente, elas vão acontecer quando a gente tiver duas ou mais moléculas que vão se associar e vão formar uma única molécula. Dois reagentes formando um produto. Vou colocar aqui A mais B, certo? A mais B, a gente vai formar C. Tá? Dois reagentes formando sempre um produto. Isso nas reações de adição. Tá certo? Esse tipo de reação ela é característico para compostos insaturados, ou seja, ele vai ter dupla ou vai ter uma tripla ligação, na qual a gente vai romper essas ligações duplas entre os carbonos. No caso aqui, gente, a gente vai ter o rompimento da ligação π. A ligação π ela é uma ligação mais fraca dentre as ligações moleculares, tá certo? A gente tem ligação π em compostos com dupla, tá certo? Ou em compostos com tripla, na qual a gente vai ter, por exemplo, num composto com uma dupla, a gente vai ter uma ligação π e uma sigma, e no composto com tripla, a gente vai ter π, sigma e π, certo? Aqui, gente, as ligações πs comparadas com as ligações sigmas, elas são mais simples, são mais fracas, certo? Facilmente elas vão ser rompidas. E as ligações de adição, elas sempre vão acontecer em uma molécula com dupla ou tripla ligação, que aí a gente vai ter a possibilidade de adicionar mais reagentes, no caso mais ligações àquele carbono, que a gente sabe que o carbono ele faz 4 ligações, certo? Então, se a gente tem uma dupla ligação, a gente rompe essa dupla ligação, uma ligação π da dupla ou uma π da tripla, certo? A gente vai ter o espaço para adicionar mais uma ligação, certo? Tanto no caso da dupla ou da tripla. Se for a tripla, a gente pode romper até duas ou até mesmo as três. Mas no caso das reações de adição, a gente vai ter o rompimento somente da ligação π, certo? Aqui, gente, olha, eu tenho adição à dupla, eu posso ter hidrogenação, que é a adição de hidrogênio. A gente vai ter a halogenação, que é a adição de halogênios, a adição de halogenidretos, certo? Que a gente vai ter o hidrogênio mais um halogênio, e a hidratação, que nada mais é do que a adição de água, certo? Então vamos aqui para, no caso, mostrar aqui os exemplos de adição à tripla. No caso, na adição à tripla ligação, a gente vai ter hidrogenação, que pode ser parcial ou total, certo? Quando eu falo parcial ou total, gente, é o seguinte, numa ligação tripla, eu posso ter, se eu romper somente uma das ligações πs, ó, por exemplo, aqui, ó, vou desenhar aqui a ligação tripla, certo? Se eu romper uma das ligações π, vai ficar duas, né? Então ela vai ser parcial. Se eu romper as duas ligações πs e ficar somente uma ligação sigma, a gente vai classificar ela como uma reação total, certo? Parcial na tripla só vai romper uma ligação e total vai romper as duas ligações. Esse caso aí de parcial a total, ele vai acontecer tanto na hidrogenação quanto na halogenação, certo? Ele pode acontecer com um dos dois. A gente vai ter também reação de adição com adição à tripla, uma adição de halogenidreto ou uma hidratação que a gente sabe que é a
a adição de moléculas de água naquele meu composto, certo? Então vamos aqui, a adição, nas reações de adição, vamos primeiro mostrar aqui a adição a dupla, tá certo? A hidrogenação, no primeiro caso aqui, eu tenho uma reação de Sabatier-Sanders, certo? Que ela emprega industrialmente a produção de alcanos, ou simplesmente a gente vai chamar simplesmente de hidrogenação, tá certo? Nesse caso aqui, gente, todas as reações de adição, a gente vai ter pressão, certo? A gente vai ter pressão adequadas e a gente vai utilizar um catalisador, que ele pode ser tanto o níquel quanto a platina. Se vocês observarem aqui nesse composto, eu tenho um eteno, tá? Eu separei aqui alguns exemplos, gente, que são exemplos que servem para qualquer outro tipo de reação, certo? Servem para qualquer outro tipo de reação. O negócio aqui que a gente vai observar é a dupla ligação, tá certo? Se eu encontrei uma dupla ligação e estou aqui na minha hidrogenação, eu posso muito bem romper essa ligação π da minha dupla e adicionar mais hidrogênios, tá certo? Se eu romper aqui a ligação dupla, gente, a ligação π da minha dupla, nesse caso aqui, ó, vou romper aqui, eu abro espaço para adicionar mais dois hidrogênios, que são esses dois hidrogênios que eu tenho aqui. Eles foram adicionados aqui, gente, ó. Observa aqui onde os dois hidrogênios entraram, tá? Eles vão ser rompidos a partir de catalisador, níquel ou platina, e a pressão e temperaturas adequadas também, tá? Esse delta aí, ele informa que eu tenho a utilização de calor nessa minha reação. Outra coisa que você vai observar, gente, um exemplo bem básico que eu vou trazer para vocês sobre a hidrogenação é, por exemplo, a margarina. Não sei se vocês já observaram, mas a margarina ela passa pelo processo de hidrogenação. As gorduras, gente, as gorduras vegetais, elas são gorduras insaturadas. Então, para mim obter aquela substância mais pastosa, ele passa por esse processo de hidrogenação que vai adicionar mais hidrogênios, certo? Então, a margarina hidrogenada seria o processo mais comum para essa hidrogenação, tá certo? Vou trazer aqui o próximo exemplo. O próximo exemplo, gente, é a halogenação. Na halogenação, ele vai produzir dialetos vicinais, certo? Dialetos vicinais, por quê? Porque esses aletos vão estar um do lado do outro, certo? Em carbonos vizinhos. Eles seguem o mesmo padrão da hidrogenação, tá? Eu vou romper a minha ligação π da minha dupla, certo? E esses dois cloros, como por exemplo aqui, eu vou adicionar aqui em cada um dos carbonos, que é onde eu tinha o espaço para adicionar esses cloros, tá certo? Na halogenação ele vai utilizar halogênios, tá? Pode ser cloro, pode ser bromo e pode ser iodo. Professor, mas a gente tem mais um halogênio. A gente tem mais um halogênio que não está sendo citado aqui nessa halogenação. Qual seria? Bom, gente, eu tenho o flúor. O flúor, ele não está sendo citado aqui porque ele é um elemento muito reativo, gente. O flúor, ele é um elemento muito reativo, então ele não vai ser utilizado na halogenação porque ele causaria uma desestabilidade muito grande no meu composto, tá certo? Ele causando essa instabilidade no meu composto, ele não vai servir para essa halogenação, tá certo? Então, por isso que a gente vai utilizar o cloro, muito mais que o bromo, e muito mais que o iodo. Somente esses três halogênios aí que a gente vai utilizar para fazer essa halogenação, esse rompimento da ligação π e a adição desses halogênios nos dois carbonos, tá certo? Vão produzir, anotem aí no caderno de vocês, dialetos vicinais, que são dois átomos de halogênio em carbonos vizinhos, tá certo? Professor, mas me explica aqui uma coisa, como eu traria uma questão que poderia englobar esse conteúdo de reações de adição? Bom, gente, uma questão que poderia englobar esse conteúdo de reações seria muito simplesmente utilizada, por exemplo, eu tenho um alceno aqui nessa minha questão. Eu tenho um alceno do tipo propeno. Que tipo de composto vai formar na hidrogenação do propeno?
Aí você vai desenhar a estrutura do propeno e você vai adicionar os hidrogênios necessários, quantidades de mols de hidrogênios necessários. Para mim saber se uma reação é total ou parcial, mesmo que eu tenha uma tripla, é só olhar a quantidade de mols de hidrogênio. Aqui, ó, nesse caso aqui, por exemplo, como eu tenho um alceno, tá certo? Como eu tenho um alceno, eu só vou precisar de 1 mol. Ele está sendo explicado aqui, 1 mol de H2. Como aqui tem uma dupla, somente uma dupla. Quando eu tenho uma tripla, eu posso ter a possibilidade de adicionar mais 2 hidrogênios, certo? Mais 2 mols de hidrogênio. Então, se eu adicionar mais esses 2 mols de hidrogênio, eu posso ter a possibilidade de fazer uma reação do tipo total, certo? O que vai definir a minha reação, se ela vai ser total ou parcial numa tripla, que eu vou explicar para vocês mais na frente, vai ser a quantidade de mols de substância que ele vai reagir. Aqui também, ó, por exemplo, no Cl2 eu tenho 1 mol de Cl2, porque só foi adicionado 2 átomos de cloro, certo? Então, vamos aqui. Outro exemplo, aqui temos a adição de halogenidretos. Ele segue o mesmo padrão das reações de halogenação, tá certo? Ele não vai utilizar o flúor, porque uma reação com flúor ela é muito mais instável do que utilizando as outras substâncias, tá certo? Então aqui ele coloca HX, que ele pode ser tanto o ácido iodídrico, quanto o ácido bromídrico, quanto o ácido clorídrico. Nessa ordem que ele está aqui, tá certo, gente? Ele segue essa ordem aqui de possibilidades e de instabilidade para o meu composto, tá certo? Então aqui, ó, o hidrogênio do halogenidreto se adiciona ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. E o nome dessa regra aqui, gente, é regra de Markovnikov. Por que que a gente vai utilizar essa regrinha de Markovnikov nessa substância? Olha, gente, eu vou utilizar a regrinha de Markovnikov aqui porque eu quero saber qual é o carbono mais hidrogenado. Como eu tenho dois elementos diferentes, eu posso colocar um deles em cada lado. Olha, eu vou romper a ligação aqui, então vai abrir uma possibilidade nesse carbono e uma possibilidade nesse carbono. Agora, qual seria o carbono mais hidrogenado? Gente, é só você contar o carbono que tem mais hidrogênios. Por exemplo, nesse primeiro carbono aqui, eu tenho um hidrogênio, 2 hidrogênios. Tá certo? Então, eu vou anotar aqui 2 hidrogênios. Nesse outro lado aqui, eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho um carbono. Então, desse outro lado, eu só vou ter um hidrogênio. Qual vai ser o carbono mais hidrogenado? Esse aqui, ó. Esse que eu vou circular aqui para vocês, porque ele é o que tem mais hidrogênios ligados a ele, certo? Eu vou apagar aqui para não confundir vocês. Vou apagar aqui o que eu já circulei. 2, eu não vou deixar vocês esquecerem, porque eu vou ficar falando o que eu fiz aqui, tá certo? Então, ó, o que é que vai acontecer? O cloro, ele vai para onde? Para o carbono menos hidrogenado, e o hidrogênio, ele vai para o carbono mais hidrogenado, que foi o que aconteceu aqui, ó. Olha aqui o hidrogênio onde ele está, e olha aqui onde é que o cloro está. Professor, mas eu preciso saber a nomenclatura desses meus compostos? Eu preciso saber? Precisa, gente. Eu preciso saber a nomenclatura dos meus compostos para não dificultar na hora da gente resolver as questões, tá certo? É necessário que eu sempre saiba as nomenclaturas, porque assim não fica muito difícil de eu confundir, porque geralmente as questões elas não vêm as estruturas assim para a gente montar, essa estrutura aqui, ela está aqui, eu vou conseguir fazer uma reação acontecer ali nela. Eu vou conseguir fazer uma reação aqui nessa outra. Não, ele vai dar os nomes para a gente montar as estruturas e a partir das estruturas a gente montar a reação e ao final, geralmente a questão ela pede o produto, que aí você precisa saber a nomenclatura, por exemplo, desse composto aqui, tá certo? Ele é o que vai indicar a minha resposta, tá certo? Então a gente viu aqui, ó, hidrogenação, halogenação, adição de halogenidretos. E agora a gente vai para a reação de hidratação. Geralmente, gente, quando a gente tem elementos diferentes, a gente utiliza a regra de Markovnikov, tá certo? Geralmente a gente vai utilizar. Então vamos aqui, ó. A reação de hidratação ela ocorre na presença de ácidos, que a gente viu ali nas outras reações de adição, a gente viu pressão e temperaturas diferentes,
certo? Na presença de um catalisador, que ele pode ser tanto o níquel quanto a platina. E no caso da hidratação, a gente vai ver aqui, ó, a presença de quem? A gente vai ver a presença de um ácido. Tá certo, gente? Vamos ver a presença de um ácido. Ele que vai definir essa presença, essa reação para ela acontecer, tá certo? Então a reação aqui, ó, que ocorre na presença de ácidos e uma reação de hidratação, ele vai originar álcool. Vou apagar e vou circular só o álcool aqui, tá certo? Então aqui, nas reações de hidratação, ele vai originar quem? Álcoois. Eles também vão obedecer a regrinha de Markov-Nikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, e a gente precisa ter uma noção, gente, de outro detalhe aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai separar a minha água. O H2O vai hidrogênio para um lado e a hidroxila para o outro lado, tá certo? Nesse caso aqui ele vai acontecer a mesma coisa da adição de halogênio-hidreto. Vocês viram que aqui essas reações, tanto de halogênio-hidreto quanto a de hidratação, elas vão ser muito parecidas, tá certo? Elas são muito parecidas. Então aqui, ó, a hidroxila vai para onde? Para o carbono menos hidrogenado e o hidrogênio vai para onde? Para o carbono mais hidrogenado. Vou apagar bem aqui o que eu havia circulado para a gente não confundir, tá certo? Eu vou circular aqui para onde que cada um deles foi. Olha, o hidrogênio ele foi para esse carbono, porque ele era o que tinha dois hidrogênios, e a hidroxila foi para o carbono menos hidrogenado, que era o carbono que só tinha um hidrogênio. Gente, se eu perguntar para vocês aqui qual é o nome dessa substância aqui de baixo, vocês conseguiriam me dizer? Vamos montar juntos aqui o nome dessa estrutura. Então aqui eu tenho 3 carbonos na minha estrutura principal. 3 carbonos é prop, certo? Eu tenho ligações simples, AN. O posicionamento da minha hidroxila, ele está no carbono 2. Terminaçãozinha OL. Então, o propeno, certo? O propeno, que é o nome desse primeiro composto aqui, o propeno, há uma reação de hidratação do propeno, ele vai produzir um álcool chamado de propan 2-ol, certo? Então todas essas substâncias aqui que a gente já viu, elas vão romper as ligações pis da minha dupla, certo? E ele vai originar, dependendo da minha substância, aqui no caso da hidrogenação, eu tenho um alceno, ele vai originar um alcano. Na halogenação, eu tenho um alceno e ele vai originar um composto orgânico halogenado, certo? Aqui na adição de halogênio-hidretos também vão formar compostos halogenados e aqui na minha hidratação ele vai formar um álcool, certo? Então, até então, a gente viu as reações de adição com uma dupla, certo? Vamos agora reações de adição com uma tripla. Ele vai seguir o mesmo padrão das minhas outras reações, tá certo? Então vamos aqui, ó. Os alcenos são mais reativos, os alcinos são mais reativos que os alcenos, certo? E eles fazem as mesmas reações de adição dos alcenos. Eles podem sofrer uma ou duas, né, o rompimento de uma ou duas ligações da tripla, que a gente vai chamar, quando a gente tiver rompimento de uma ligação dupla da minha tripla, eu vou chamar essa reação de adição parcial, e quando eu vou romper as minhas duas ligações π da minha tripla, eu vou chamar de reação total, tá certo? Então aqui vamos primeiro para a hidrogenação. Como eu havia falado, ela pode ser parcial ou pode ser total, de acordo com as ligações que elas vão ser quebradas. Nesse primeiro aqui, gente, ela vai ser a parcial, porque a gente tinha um alcino formando um alceno, tá certo? E aqui embaixo a gente tem um alcino formando um alcano. Então a gente vai dizer que ela é total, tá certo? Então aqui, vamos observar. Nessa primeira reaçãozinha aqui, a gente vai usar as mesmas coisas, pressão, calor, a gente vai utilizar o níquel e a platina como catalisador, certo? E eu vou ter aqui, por exemplo, a reação
somente um rompimento. A gente tem um rompimento, só uma ligação π da minha tripla é que vai ser rompida, tá certo? Lembrando que a ligação que vai ser rompida é a ligação π. Por que, professor, que a ligação π ela vai ser rompida? Porque ela é mais fraca do que a ligação sigma, tá certo? Então aqui ele rompe uma ligação π, então abre espaço para mais 2 hidrogênios entrarem, no caso um em cada carbono, tá certo? O que vai definir se a minha reação ela é total ou ela é parcial vai ser isso aqui, gente, olha, isso aqui, tá certo? Se eu tenho, por exemplo, só 1 mol, eu vou romper só uma ligação. Se eu tenho 2 mols, como eu tenho aqui embaixo, eu vou romper as duas ligações π, porque eu vou ter espaço suficiente para entrar 4 átomos de hidrogênio nessa total. E no caso da parcial, eu só vou ter espaço para entrar 2 átomos de hidrogênio, tá certo? Então aqui, nessa hidrogenação aqui, eu rompi uma das ligações, entrou 2 hidrogênios. Nesse caso aqui, eu rompi foi as duas, ó, vou romper uma e vou romper a outra. Ficou uma ligação somente. Então, entrou 2 hidrogênios de cada lado, certo? Então, temos reação parcial e reação total, tá certo? Vamos aqui para a próximo tipo de reação, também com adição à minha tripla ligação. No caso aqui, na minha halogenação, ele vai acontecer parcial ou total. O que é que vai definir, gente, aqui, ó, o meu reagente, a quantidade de mols do meu reagente. Nesse caso aqui, a quantidade de mols do meu reagente vai definir se ele é parcial ou se ele vai ser total, tá certo? Eu rompi uma ligação π, então entrou aqui somente um em cada. Ele vai ser um dialeto vicinal, dialeto, de halogênio a aleto, tá certo? Aqui ele vai romper uma, rompeu duas, entrou 2 hidrogênios, os 4 hidrogênios, perdão. Primeiro a gente rompe uma para passar para a reação total, ele passa primeiro pela parcial, tá certo, gente? Eu vou apagar aqui e vou explicar de forma melhor para vocês. Olha aqui. Primeiro, ele vai romper uma das ligações πs, certo? Rompeu uma. Então entrou uma aqui e outra aqui. Mas aí ele ainda tem reagente suficiente para romper mais uma ligação. Então ele rompe mais uma ligação. Olha aqui, para onde é que ele vai? Vai virar um tetraleto vicinal, tá certo? Que são 4 aletos um do lado do outro, tá certo? Então, para mim passar para a reação total, eu tenho que passar primeiro pela parcial. Ele vai romper uma, se eu tiver reagente suficiente para romper outra ligação π, ele rompe essa outra ligação π também, tá certo? Vamos aqui à próxima, a adição de halogenidratos. No caso da reação de halogenidrato, a gente só vai ter uma reação parcial, a não ser que eu tenha 2 HCl, tá certo? No caso, se eu tiver 2 HCl, ele vai obedecer a regrinha de Markov-Nikov, tá certo? Eu vou sublinhar aqui que ele vai obedecer a essa regra de Markov-Nikov. Só relembrando o que seria essa regrinha de Markov-Nikov, o hidrogênio vai para onde? Para o carbono mais hidrogenado. Como aqui a gente não tem hidrogênio em um carbono mais hidrogenado, a gente pode adicionar em qualquer um deles, ó. Então eu vou colocar um hidrogênio para cá. Opa, vou colocar no outro, igual está na foto aqui, na figura. Vou colocar no outro, mas tanto faz, aqui ele vai tanto faz. Eu só vou colocar no outro porque na figura aqui ele já está no outro, tá certo? Mas se eu colocasse aqui nesse primeiro também não tinha problema. Então aqui o cloro vai para esse outro. Nesse caso aqui, até esse primeiro lado aqui, essa minha reação vai ser uma reação parcial, tá certo? Aqui eu tenho uma reação parcial. Já aqui nesse outro lado, ele vai adicionar mais uma vez no caso aqui, o HCl. Eu tenho mais uma molécula de HCl. Ele vai romper aqui, gente, a outra ligação π desse meu alceno, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a regra de Markov-Nikov, porque eu já tenho como saber quem é o carbono mais hidrogenado. Então, ele vem para cá, para esse, porque nesse carbono aqui, gente, ele vai ter 2 hidrogênios, ó, 1, 2. Nesse outro da direita, ele só tem 1 hidrogênio. Então ele vai seguir a regrinha de Markov-Nikov, tá certo?
o cloro vem para cá e eu vou circular aqui aonde é que está cada um deles, tá certo? Então, tá aqui, os que entrou. Quando ele rompe todas as ligações πs da minha tripla ligação, gente, eu vou ter uma reação total, tá certo? Quando ele rompe só uma ligação, ele tem... Opa! Quando ele rompe somente uma ligação π, essa minha reaçãozinha ela vai ser uma reação parcial. Quando ele rompe as duas ligações, aí eu já vou chamar de reação total, tá certo? Então até aqui, ok, né? Vamos aqui para a próxima reação de hidratação. Olha aqui, gente. Essa reação aqui, ela vai ser bem parecida com algumas coisas que a gente já viu, algum conteúdo que a gente já viu anteriormente. No caso aqui, eu vou ter no conteúdo de isomeria, a gente vai retornar nesse conteúdo de isomeria. Por quê? Porque que na reação de hidratação, para uma tripla, a gente vai ter a formação de um enol. Esse enol ele vai passar pelo processo de tautomerização, que é o que a gente viu na isomeria, tá certo? Vocês lembram o que era a tautomerização? No caso, aqui é um ó. A tautomerização, gente, que vai acontecer, ele se transforma num enol, esse meu composto com tripla, ele vai se transformar num enol e ele vai ficar em equilíbrio. Ele vai virar tanto um enol ou um aldeído, dependendo do meu composto primário, né, do meu reagente. Ele vai se transformar em um aldeído, um enol, ou em um enol e uma cetona, que é aí o que a gente vai chamar de aldoenólico, esse primeiro aqui com aldeído, e cetoenólico, esse segundo aqui, tá certo? Como é que vai acontecer? Vamos lá. Aqui, nesse meu primeiro aqui, eu tenho um eteno, tá certo? Ele só tem uma possibilidade. Então, o que acontece? Rompi uma ligação, um hidrogênio vai para um carbono, a hidroxila vai para o outro. Para cá, um vai para cá e o outro vem para cá, tá certo? Então, aqui, ó, vocês viram que aqui a gente já tem um enol, que é uma hidroxila ligada num carbono com uma insaturação, certo? Quando eu tenho esse processozinho aqui, gente, essa minha dupla vem para cá, tá certo? Essa minha dupla sobe para onde eu vou ter a hidroxila, tá certo? Esse hidrogênio sai e vem para esse carbono. Olha aqui, formando um aldeído, que é isso aqui, tá certo? Quando eu tenho só 2 carbonos, ele forma um aldeído. Agora, quando o meu composto tem 3 carbonos ou mais, aí a gente já vai ter uma diferençazinha nessa reação. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ele rompe uma ligação dupla, uma ligação π, certo? Um hidrogênio vai para um carbono mais hidrogenado, ele segue essa regrinha de Markov-Nikov, esse outro vai para o carbono menos hidrogenado, a hidroxila vai para o carbono menos hidrogenado. Então, gente, ele forma também um enol, tá aqui, ó, o enol, hidroxila ligada num carbono insaturado, tá certo? Ele acontece esse mesmo processo. A dupla sobe para hidroxila, tá aqui, o hidrogênio vem para onde? Para cá. Ele vai formar, olha, uma cetona, tá certo? Ele forma uma cetona porque é a única possibilidade para esse meu composto, certo? É a única possibilidade para esse meu composto. Se eu tenho, por exemplo, uma tripla, 3 carbonos, 3 ou mais carbonos, ele sempre vai formar uma cetona. Quando eu só tenho 2 carbonos, ele sempre vai formar um aldeído, certo? Então aqui aqui em cima eu tenho um equilíbrio aldo, vou escrever aqui, tá, gente? Vou tentar escrever aqui. Aldoenólico. Aldoenólico. E aqui embaixo eu tenho um equilíbrio cetoenólico. Tá certo? Por que acontece esse equilíbrio? Porque a gente vai ter a formação das duas substâncias ao mesmo tempo. Os dois compostos, as duas funções vão coexistir. Ora ele é enol, ora ele é aldeído, ora ele é enol, ora ele é cetona, tá certo? Agora cada um somente aqui entre eles. Por exemplo, aldoenólico, eu só posso ter transformações de aldeído e enol.
Já no equilíbrio cetoenólico, eu só posso ter transformações de enol e cetona, tá certo? Então, essas são as reações de adição em tripla ligação, reação de hidratação em tripla ligação, tá certo? As questões desse conteúdo, gente, todas as questões desse conteúdo, ele segue aquele mesmo padrãozinho que eu expliquei para vocês. Ele traz o nome do composto, ele diz a quantidade de mols para você montar as estruturas, fazer a reação e no final, se a questão não tiver a estrutura, geralmente ele vai dar a nomenclatura. Esse conteúdo de reações orgânicas, ele é um conteúdo muito importante, é um conteúdo que você precisa ter muita atenção para não se perder, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido. Gente, esse conteúdo, como ele requer muita atenção, qualquer coisa só mandar mensagem, ligar, qualquer dúvida, só entrar em contato, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.